Oi, tudo bem? Eu sou o professor Maurício Leopoldo e esta é uma aula expositiva de ensino religioso para sextos e sétimos anos e também para flexibilização e adaptação. Desde que o mundo é mundo, o som é algo muito significativo para as religiões. Tanto a música quanto as religiões possuem sensações que são atribuídas a elas de uma maneira muito forte e inexplicáveis. A história egípcia, por exemplo, conta que Deus Tote criou a música e ensinou Osíris a utilizá-la para que pudesse civilizar o mundo. Já os incas tocavam flautas, tambores em louvor ao sol e à lua. Na Grécia Antiga, Anfião ergueu Tebas, usando a força do som, e Orfeu acalmou as bestas tocando a sua lira, aquela arpinha pequena. Entre os povos nativos ao redor de todo o mundo, a música serve como meio de contato com os deuses. No cristianismo, por exemplo, existe até mesmo um livro inteiro que é cantado, é chamado de salmos. Cada salmo é uma música. Existe uma psicóloga suíça, ela além de ser psicóloga, ela é musicóloga e ela estuda a questão da ação da música nas pessoas, assim como a religião. E ela diz que é muito semelhante às sensações que são produzidas quando você escuta a música e quando você participa de cultos religiosos. E o mais interessante são sensações inexplicáveis, tanto na música quanto na religião. Para provar as palavras desta psicóloga, existe uma fala de uma cantora da Itália. O nome dela é Gianna Nannini. Em uma entrevista, ela afirma que é uma sensação tão benéfica, faz tão bem para ela sai praticamente fora de si quando ela está cantando, ela esquece dos seus problemas. Perceba que isso é uma sensação muito parecida quando você está envolvida com cultos religiosos. Não importa a religião, quando você está participando deste momento, acredita-se que você esvazia-se dos seus problemas. Então, há sensações muito semelhantes tanto a religião quanto para a música. Por isso que é muito difícil de deslocar a música da religião. Elas estão muito interligadas. Uma outra coisa interessante, a mesma cantora disse: Eu não sou religiosa, mas é como se tivesse uma religião. A música pode exercer uma espécie de atração magnética que as pessoas nem percebem, mas o subconsciente interpreta de uma maneira parecida para todo mundo. Então, as ações, as reações, as sensações são muito semelhantes. A música, a religião, têm as mesmas raízes, acredita esta psicóloga Maria Spengler. Podem desencadear sentimentos que são difíceis de capturar em palavras. Surgem experiências que vão além do cotidiano. Sendo assim, unindo as duas ferramentas, né, essas ferramentas, tanto a música quanto a religião, você consegue comunicar as suas ideias. A relação é facilmente encontrada na música ao longo da história. Você consegue encontrar vários compositores da música erudita, como Handel, como Vivaldi, como Mozart, e todos eles estão envolvidos, de certa forma, com a religião. E essencialmente a religião católica. Eles colocam as missas dentro das suas músicas e conseguem falar sobre morte, falar sobre dor, falar sobre ressurreição, falar sobre as grandes angústias do ser humano, envolvendo a música e envolvendo a religião. Agora vamos para 1960. Ali está surgindo o rock, o primórdio do rock and roll. Dizia-se que o pai do rock era o diabo. Olha que coisa terrível. Quem falava isso? Era justamente um povo que era muito tradicional, muito conservador e acabou atribuindo ao rock a autoria ao diabo. Por quê? Porque ele era rebelde. E a rebeldia dos anos 60 foi evidenciada através dos Beatles. Já ouviu falar em John Lennon? John Lennon foi o criador dos Beatles. E esta banda rebelde, com seus cabelos longos, que não era tão longos assim, mas era
um cabelo fora do padrão tradicional de um jovem educado de família, ele acabava batendo de frente contra essa concepção tradicional. Isso é uma rebeldia, e as músicas eram muito divertidas e eram irônicas e falavam sobre sensualidade também. Isso nos anos de 1960. Você imagina o que aconteceu com eles. Acabaram perdendo muitas dos seus fãs e das suas fãs quando John Lennon falou o seguinte: olha, eu sou mais famoso que Jesus Cristo. Os Beatles são mais famosos e conhecidos do que Jesus Cristo. Aí ele acabou perdendo alguns fãs. Mas mesmo assim vendeu muitos álbuns. Agora, olha só o que aconteceu quando ele falou isso. Foram queimados discos da banda. Eles queimaram em praça pública, como se fosse uma bruxa, como se fosse alguém sendo passando pela Inquisição, sendo morta ali, porque ele disse que ele era mais famoso que Jesus Cristo. Eu acho que é um pouco de intolerância, né? Você percebe que a intolerância foi evidenciada aí. Bom, na música nacional existem muitos cantores, muitos compositores que utilizam a música sacra, colocam em suas canções. Roberto Carlos, por exemplo, cantando Nossa Senhora. Existem outros cantores, como Nando Reis, que faz uma música Hare Krishna. Ele canta dentro do seu show. Outros cantores, como o Seu Jorge, canta Jorge vem de lá da Capadócia, montado em seu cavalo, a mão a sua lança. Já ouviu essa canção? Muito famosa dentro de algumas novelas. E é interessante que tanto a religião cristã quanto outras fontes de religião aparecem ligadas à música. Zé Ramalho, Jorge Benjor, Zeca Pagodinho, Milton Nascimento e outros cantores, assim como matriz do candomblé, como matrizes indígenas, o espiritismo, budismo, aparecem representados dentro da canção com vários cantores brasileiros. No cristianismo, desde os cantos gregorianos com órgão, que eram apresentados nas igrejas, até a música gospel dos dias de hoje, dos dias atuais, que é tão conhecida aqui em nossa comunidade, desempenhou um papel muito importante. Agora, a música serve como uma linguagem para expressar tristeza, alegria, meditação e até mesmo êxtase. Existe um psicólogo, o nome dele é Rainer Kempris, e ele expressa o fenômeno da seguinte forma: a música é como a batida da asa de um anjo. Ela nos toca, nos permite sentir a presença momentânea de algo que transcende, ou seja, vai além dos limites do nosso cativeiro neste mundo. Esse é um psicólogo também estudioso da música e as religiões. Passaremos agora à tarefa. Muito simples. Utilizaremos a questão número 8 de língua portuguesa, e esta resposta vai servir também para o ensino religioso. Se você responder bem lá, já está valendo para o ensino religioso. Peça ajuda de alguém se você tiver dificuldade para escrever, mas escreva a caneta, fotografe e mande para o seu professor conselheiro. E aqui ao lado está a bibliografia, a fonte de onde eu busquei as informações para a aula de hoje. Até a próxima aula. Um grande abraço para você.